Olá pessoal, tudo bem? No nosso segundo vídeo dessa semana que antecede o Natal, a gente vai tratar de registros precários e do processo de convalidação de registros paroquiais. Vamos lá. Primeiramente, o que é um registro precário? Um registro precário é aquele que, muito embora exista um título de dominialidade, ou seja, uma matrícula, se o imóvel foi registrado ou mudou de mãos posterior a 1973 e o advento da Lei 6.015 e sua entrada em vigor, ou uma transcrição entre os anos de 1939 e 1973, que é quando o Instituto da Transcrição Registral vigorou no antigo Decreto de Registros Públicos, por imposição do próprio Código de Processo Civil de 1939 e do Código Civil de 1916. Então, a gente tem transcrições e matrícula. Vamos lembrar que a matrícula mantém o mesmo número por toda a vida registral. A não ser que uma área seja desmembrada dela, aí surge uma nova matrícula. Ou que a descrição do imóvel, quando georreferenciada, não corresponda mais à descrição antiga, aí gera-se uma nova matrícula para atualizar a descrição tabular. A transcrição, por sua vez, era regulada não por um número de matrícula, mas por um número de ordem. Todas as vezes que o imóvel mudava de mãos, um novo número de transcrição surgia. Tanto nas matrículas quanto nas transcrições, se ao levantar a cadeia sucessória dominial, ou seja, ao fazer o histórico do imóvel, desde quando o primeiro registro surgiu até você, se não for possível identificar o momento em que esse registro se desmembrou do patrimônio público para o particular, através de uma venda ou de uma concessão feita pelo Império Português, pelo Império do Brasil, pela República Velha, pela União, pelos Estados, se não for possível identificar o momento em que houve essa ruptura e que esse bem deixou o acervo público para o privado, esse registro vai ser um registro precário. Esses registros precários foram alvo do terror das ações discriminatórias praticadas entre a década de 60 e 80, onde inúmeras áreas que as pessoas consideravam como particulares foram arrecadados pelos órgãos de terra e pelo INCRA e novamente objeto de titulação ou venda. Muitos estados, como Minas Gerais, não têm o costume de arrecadar áreas de registro precário. Tem até um grande acordo de convalidação de registros precários que vigorou na década de 50 em Minas Gerais. Muitos estados só arrecadam áreas de terra devoluta mediante ação discriminatória quando provocados pelos titulares que se encontram na área, justamente para lhes promover a titulação. Mas principalmente no norte, essas campanhas de ação discriminatória e arrecadação para nova titulação foram intensamente implementadas para pôr ordem ao acervo fundiário dos estados mais jovens. Então a gente viu isso muito aqui no Tocantins, tá? E esses registros precários são registros que conseguiram ingressar no Folho Real. O que é isso? Conseguiram entrar no cartório de registro de imóveis, tá? Mesmo sem ser propriedade plena. Ou seja, eram posses que foram objeto de inventário, receberam formal de partilha e acabaram sendo registrados como propriedade. Eram áreas que foram objeto de sucessivas vendas. Em algum momento, alguma escritura foi lavrada e ela conseguia ingressar no cartório como propriedade. São áreas que foram objeto de divórcio, ingressaram no cartório como propriedade. Todas essas áreas que a gente está falando, antes de passar pelo crivo do judiciário, eram posses. E passaram pelo crivo como se propriedade fossem, por falta de conhecimento do Poder Judiciário da época, ou por negligência, ingressaram no cartório como registro. Era muito comum que os municípios também outorgassem títulos de propriedade nessa época. De
áreas e extensões territoriais que, embora no perímetro rural e pertencente aos estados, os municípios titulavam a revelia. Então, essas áreas de registro precário vão ser aquelas em que não é possível identificar o liame de desmembramento do acervo patrimonial público. No Tocantins, o pessoal fala muito em registro paroquial. Temos pouquíssimos registros paroquiais aqui. A região de Almas, por exemplo, antiga São José das Almas, vai ter cerca de 18 a 19 registros paroquiais, Natividade entre 30 e 40, Taguatinga um pouco menos, Porto Nacional uns 8 ou 9, não são muitos. O que são os registros paroquiais? Os registros paroquiais são atos declaratórios da vigência da Lei de Terras 601 de 1850, que eram praticados por aqueles que possuíam terras com ou sem título legítimo perante o vigário da freguesia onde essas terras pertenciam à circunscrição, para declará-las à repartição geral de terras para fins estatísticos. Esse ato declaratório era feito em duas vias. Uma ficava com o vigário da paróquia e a outra ficava com o titular. Uma terceira era lavrada e assentada, o livro era emassado e remetido à repartição geral de terras públicas. Podem existir registros paroquiais que são de áreas que eram propriedade plena? Pode. A pessoa podia ser proprietária e simplesmente declarar a área para finalidade estatística, mas a maioria apenas possuía. Essa declaração de posse poderia ser levada a um juiz comissário de terras para ser passada a medição e legitimação e se tornaria propriedade. Tranquilo? Mas a maioria não foi. O brasileiro nunca gostou de fazer as coisas de acordo com o script. Sempre foi muito mais fácil fazer um documento de gaveta e o próximo que vier para frente que se vira com os problemas. Me diz aí quem é que não gosta de uma procuração ou de um contrato de compra e venda de gaveta. É o que mais tem. E diversos desses registros paroquiais serviram de base para uso capiões quarentenários, tá? Para afastar essas discriminatórias. O que é uso capião quarentenário? Você comprovaria a posse de uma determinada área por você ou por aqueles que a possuíram antes de você, na cadeia contratual ou na cadeia sucessória de registro, por 40 anos anteriores à promulgação do Código Civil de 1916, tá? Então, se você conseguisse comprovar isso, você tinha direito a invocar um instituto que era chamado Longissime Temporis Praescriptio. É um instituto do direito romano que vigia no nosso direito da época imperial, tá? Que o direito romano tinha aplicação supletiva ao direito pátrio na época imperial, era uma forma de comatar as lacunas do nosso direito. E ele permitia a aquisição, inclusive, dos bens públicos por uso capião. Isso é tema de um excelente livro que foi publicado por um grande advogado paulista em 1943. Sigam a gente no Instagram que eu vou dar a dica do livro lá, tá? Propriedade e Prescrição Aquisitiva. E outro livro chamado Terras Públicas e Prescrição Aquisitiva. 2 livros imperdíveis, tá? Então, assim, fora essas possibilidades, essas áreas continuariam sendo precárias. Diversos processos discriminatórios reconheciam uso capião quarentenária ou paroquiais que tinham sido objeto de legitimação. Nem todo registro precário é um registro paroquial. Paroquiais são só os registros que estão assentados nos livros das freguesias paroquiais, feitos e abertos na vigência da Lei de Terras e de seu decreto regulamentar, para atender às disposições da repartição imperial geral de terras públicas. Beleza? Então, esquece o termo registro paroquial. Dificilmente você vai ter um registro paroquial em mãos, tá? Dificilmente. O que você vai ter é um registro precário. No Tocantins existem diversos, principalmente no Sudeste.
de áreas que passaram por essa historinha que eu contei, que eram posses que foram inventariados, objeto de divórcio, objeto de uso capião torto, que não fosse quarentenário, e que ingressaram no registro de imóvel como propriedade, algumas até vendidas por município, tá? Sem legitimidade para tanto. Essas áreas, elas não se constituem propriedade plena e elas possuem um título eivado de nulidade absoluta, porque não se pode comprar e vender, negociar terras devolutas, pois elas não lhe pertencem, elas pertencem ao acervo patrimonial do poder público e pertencem ao povo. O que você tem, quando você tem um título desse, é um direito de preferência na legitimação de posse, ou seja, na titulação dessa área. Antigamente no Tocantins, o pessoal renunciava ao título por escritura pública, a matrícula, a transcrição era cancelada e você titulava de novo pelo Estado. Só que esse processo não funciona. Ele não funciona porque ele é extremamente lento e moroso e existem diversas áreas devolutas que não possuem sequer título precário, que devem ser prioridade do Estado. Então o Estado implementou um dos processos mais inovadores que eu já vi a nível de Brasil, que é o processo de convalidação de registros precários, ficou conhecido como processo de convalidação de registros paroquiais, que permite a quem tem um registro que não consegue identificar a sua origem no acervo patrimonial, um desmembramento do poder público, submetê-lo a um pedido de convalidação, inspirado no antigo processo de confirmação de sesmarias. Ou seja, neste processo, você que possui um título sem origem no poder público, mas que se encontra aforado no registro de imóveis, ou seja, com folho real, pode requerer ao Estado que reconheça o seu direito de propriedade e que lhe autorize a convalidar a sua propriedade precária em propriedade plena. Para isso, o Estado do Tocantins criou o inovador sistema conhecido como Essa Terra é Nossa, para pôr em prática esse programa. Esse sistema é um sistema virtual e todo o processo se desenrolava por meio virtual. E agora o Estado inovou mais ainda com a publicação da medida provisória 22/2021, onde esse processo vai ser transferido da plataforma virtual do INCRA para ser praticado diretamente nos cartórios de registro imóvel da situação desses registros. Por que eu falo que isso é inovação? Porque a gente que já vem trabalhando com uso capião extrajudicial no escritório, atualmente são mais de 130, dos quais mais de 70 já foram concluídos, a gente vem convivendo no dia a dia com uma enorme celeridade e domínio técnico dos cartórios para terminar isso aí em curto prazo. Quer dizer que vai ser rápido para todo mundo. Também não é bagunçado assim. É um procedimento eminentemente técnico. Quanto maior for a sua capacidade organizacional de montar seu dossiê documental e o acervo técnico, mais rápido vai fluir o processo. A gente aqui no escritório, por exemplo, onde eu sou agrimensor e advogado, eu reviso todos os serviços de campo e vou a campo conferir as medições e também estruturo todo o dossiê do acervo técnico documental. Então, dificilmente um processo meu volta, porque eu reviso diversas vezes antes de protocolar. Para que isso? Para que o processo transcorra com lisura em linha reta, para o processo não ficar voltando. Aí a gente consegue dar celeridade. Como é que a gente vai trabalhar isso agora? Segundo essa medida provisória, esse processo vai ser protocolado diretamente nos cartórios de registro imóvel da circunscrição, com toda a documentação necessária, inclusive o comprovante de envio do GEL na aba destinatário. Terras públicas, tendo como objeto de destino o ITERTINS. Esse GEL vai tramitar, vai passar na comissão de cartografia, tanto o GEL quanto a planilha ODS. Vai ser identificado se há ou se não há sobreposição, tá? Vai para o setor de georreferenciamento, vai ser certificado e durante todo esse procedimento, com máxima lisura, o ITERTINS vai verificar conjuntamente ao cartório todos os requisitos de regularidade e ao final vai expedir o termo de reconhecimento de convalidação.
Mas se o processo vai ser protocolado no cartório, como é que o Itertins toma ciência? Ele toma ciência por notificação feita pelo cartório diretamente ao órgão estadual de terras. Eu acredito seriamente que isso aí vai desafogar o Instituto Estadual de Terras, vai trazer uma enorme celeridade aos procedimentos. O Itertins é um órgão muito sufocado, com a extrema demanda que eles sofrem, e a gente vai dinamizar em muito a regularização e legitimação de domínio, principalmente no Sudeste. Beleza, pessoal? Se você tem dúvida desses temas, manda pra gente aqui, deixa aqui nos comentários, que a gente vai responder uma por uma as dúvidas que vocês deixarem aqui pra gente. Clica no sininho, segue o nosso YouTube. Se vocês quiserem um curso específico de convalidação de registros precários, deixa um recadinho aqui pra gente, que a gente vai montar um curso inédito aqui em Palma para vocês, com teoria e prática e exemplos reais de casos complexos que o nosso escritório conseguiu resolver. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Ano que vem a gente se encontra. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos.